Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 12, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. O homem plantou uma vinha, cercou-a, fez o lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e a viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte nos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um dos empregados. Os agricultores bateram na cabeça dele e os insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muito outros, batendo em uns, matando outros. Restava-lhes ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o seu filho até os agricultores, pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, eis seu herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram para fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes a Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus falando aos mestres da lei, aos anciãos, aos sumos sacerdotes, vai contar a história da parábola dos vinhateiros homicidas. E essa parábola conta tudo aquilo que aconteceu com a história da salvação, a história do povo eleito. Ali, aquele povo de Israel, o povo eleito, o povo escolhido, é a vinha, e ali os sumos sacerdotes, os anciões e os mestres da lei são os vinhateiros. E assim, Deus arrenda a sua vinha ao povo eleito, esperando que seja, no tempo oportuno, colher os frutos necessários daquela vinha fosse produzida. Mas assim, como Deus enviou os profetas, enviou as pessoas anunciando a boa nova, a palavra, e assim aquele povo com o coração duro não recebeu aquele povo, mas a uns apedrejaram, a outros mataram, assim também aconteceu, é a história do povo de Israel. Jesus fala aquilo que aconteceu, fazendo esse simbolismo com a vinha. No tempo necessário, Deus envia para colher daquele povo o fruto da conversão. Os frutos produzidos por aquele povo, o povo da aliança, a conversão para o reino de Deus. E assim, também como aquele homem na vinha enviou seu filho amado achando que eles iriam respeitá-lo, assim Deus também enviou seu filho amado, Cristo Jesus. E ali, quando Jesus vai contar a sua história, que aquele povo de coração duro rejeitou o Filho de Deus, rejeitou o Messias e ali rejeitou o herdeiro da vinha. E o que fizeram? O mataram para tomar posse da herança. Mas Jesus vai dizer,
o que acontecerá? Acontecerá que fará o dono da vinha? Ele virá e destruirá os agricultores e entregará as vinhas a outros. E ali Jesus vai dizer: aquele que foi rejeitado, a pedra que foi rejeitada pelos construtores, se tornou a pedra angular. Aquele que o povo de Israel, o povo eleito, o povo da aliança, rejeitou Jesus, o mataram, o crucificaram, mas o Cristo ressuscitou. E ali, na ressurreição de Cristo, quando ele envia os seus discípulos a todos os lugares do mundo, pregando o Evangelho e pregando a conversão, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus tira a vinha daquele povo e coloca para outros povos, para que eles sim possam produzir os frutos necessários para o reino de Deus. E nós, quem somos nessas vinhas? Somos arrendadores da vinha de Deus? Produzimos os frutos que Deus espera de nós? Ou somos como esses vinhateiros homicidas, que fechamos os nossos corações para a graça de Deus e de nada produzimos os frutos de conversão que Deus espera de cada um de nós? Portanto, meus irmãos, que nós a cada dia possamos ser esses vinhateiros, os vinhateiros que produzem verdadeiramente os frutos para o reino de Deus, para assim nós podermos receber o Filho de Deus, o Messias, e nos colocarmos diante dele, que é a pedra que sustenta cada um de nós. Cristo é a pedra angular, o Salvador, e assim sejamos sustentados nessa vida presente, e quando partirmos dessa vida, quando terminarmos a nossa peregrinação, sejamos acolhidos pelo Pai. Assim entregaremos os frutos que produzimos para o reino de Deus e gozaremos da eternidade na casa do Pai, que Ele preparou para cada um de nós, junto com os anjos e santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.